em alguns momentos, fiquei pensando, poxa vida, como eu vou investir um dinheiro que eu ainda nem ganhei para isso? E se der errado? Mas, se der certo? Eu estou falando de Poços de Caldas, Minas Gerais. Durante a graduação, eu tive um contato, aí com ergonomia, a fisioterapia do trabalho, a medicina ocupacional, e eu sempre gostei. Então, quando eu me formei, eu atuei por 7 anos na área clínica e eu trabalhava com reabilitação. Não ganhava o que eu achava que eu merecia, porque eu sempre estudei muito, sempre me dediquei. E quando eu comecei a ver os cursos da Débora, foi numa situação em que eu já não estava mais satisfeita no trabalho, eu acabei adoecendo por alguns colegas de trabalho, e aí então eu deixei de fazer aquilo que eu fazia pelo bem da minha saúde. E aí, então, eu comecei a pesquisar na internet cursos de ergonomia, entrei no Instagram e a primeira sugestão que me apareceu foi a Débora. Então, eu comecei a assistir as aulas gratuitas dela. Em alguns momentos, fiquei pensando, poxa vida, como eu vou investir um dinheiro que eu ainda nem ganhei para isso? E se der errado? Mas, se der certo? Então, eu consegui entrar em uma multinacional como fisioterapeuta do trabalho, sem nenhuma experiência. E aí, então, vendo os cursos da Débora, eu peguei e me inscrevi na época numa turma de AIP, na mentoria de análise ergonômica preliminar. E eu fui fazendo networking, conhecendo uma pessoa ali, outra aqui. Conheci uma empresa na cidade de Poços de Caldas de segurança do trabalho. Então, ela começou a me passar as análises ergonômicas das indústrias. Uma companhia de alumínio americana, Alcoa, a Danone do Brasil, Ferrero Rocher. Então eu comecei, e aí eu precificava. E quando apareceu a primeira análise ergonômica para mim, foi numa empresa de transporte, uma empresa que chama Truck J. Ela é uma empresa muito antiga, que faz truque de caminhão, faz caçamba. E eu falei, o que eu vou fazer? Mas saber eu não sabia, então eu maratonei na IP da Débora. Eu engolia todo o conteúdo, absorvia tudo que eu podia, peguei o trabalho na raça e deu certo. Deu muito certo. E desde então, eu não parei mais. Eu atuo hoje como fisioterapeuta do trabalho e ergonomista em outras empresas. E eu entrei como ergonomista e fisioterapeuta do trabalho para implementar Coergo e para então instituir a ergonomia da empresa do zero. Nossa. Eu também sabia? Não sabia. Não tinha a menor ideia do que fazer, mas eu tinha força de vontade para fazer. Estou até hoje, já vão fazer 3 anos que eu estou nessas empresas. No ano retrasado, eu fui convidada para participar de um grande projeto na Honda do Brasil Automóveis, quando eu imaginei entrar dentro de uma indústria automobilística para fazer análise ergonômica do trabalho. Quando eu entrei, fiquei com um pouco de medo e conversando com uma colega, eu falei, olha, vamos usar o método Dengo para poder fazer isso aqui ficar mais fácil. Então, apliquei a metodologia da Débora, inclusive para fazer a coleta de dados, porque para otimizar tempo, porque a gente não pode ficar parando o processo. Então, eu fui assim, pegando o método Dengo e adequando a minha realidade. E deu muito certo. Foi assim que eu fiz a página do Google. Em 30 dias eu tive um primeiro contrato. Eles me pediram aí um orçamento, colocou a quantidade de colaboradores que eu não conhecia, a demanda não sabia os processos, não tinha nenhum contato. Eu consegui fechar esse contrato com eles no valor de R$5.000. Para um primeiro contrato em 30 dias, inexperiente, eu achei excelente. Além das empresas que eu fico fixa, eu ainda consigo tempo para fazer essas análises ergonômicas do trabalho. Mas a didática da Débora é uma didática muito fácil de compreender, fácil de aplicar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Você acha que todo mundo fica com medo de não aparecer um cliente? Eu também tive esse medo. Eu investi um dinheiro que não tinha para, então, conseguir colher esses frutos. Já teve meses de eu ter de 10 a 12 análises ergonômicas para entregar sozinha. E dei conta. E foi. Teve contrato na área hospitalar de 18 mil. Tem contrato que você consegue ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas aos poucos isso vai melhorando. Façam parceria com empresas de segurança.
empresas de medicina ocupacional. É muito importante. É essa empresa aqui na região mesmo, que é uma grande empresa de segurança do trabalho, quase todos os dias da semana, a pessoa do comercial que lida diretamente comigo, ela me manda um orçamento. E assim, de 10 que você faz, 7 fecha. Eu quase tripliquei o faturamento mensal. Conta para o pessoal qual foi o teu faturamento com ergonomia depois que você se tornou minha aluna, o total. Já consegui hoje, depois do curso, mais de 70 mil de faturamento. Você pode trabalhar de qualquer parte que você tiver. Essa liberdade geográfica que a ergonomia nos possibilita é fantástico, é muito bom. Foram muitas conquistas, né? Sonhos de viajar para o exterior, por exemplo. Era um sonho que eu tinha e eu consegui depois de fazer o curso. Foi uma viagem muito inesperada. Eu olhei despretensiosamente e falei, é essa mesmo. E ainda comentei, falei, hoje eu posso pagar essa viagem. E sentir o cheiro do avião, o barulho da turbina, estar em outro lugar, conhecendo uma nova cultura, chega a ser emocionante mesmo, que é muito bom. Eu consegui melhorar o carro. Tive situações de carro, por exemplo, que eu precisava de chegar num lugar e o carro estava no guincho. Eu consegui comprar um apartamento. Tudo foi acontecendo, não foi tudo de uma vez. Uma coisa foi chamando a outra. Quando eu peguei o troféu, gente, é lindo. Aí eu fiquei pensando como seria a Karina há 1 ano, 2 anos atrás, depois que eu fiz o curso, se eu não tivesse feito. Eu tinha certeza que ia dar certo, mas em alguns momentos eu falei, será que eu vou conseguir? Gente, não tenha dúvida, dá certo. Por experiência própria, o medo nos paralisa. Ele nos impossibilita de crescer, ele nos impossibilita de conquistar inúmeras coisas. Conforme você vai estudando, essa sensação de desconforto, de medo, de ansiedade, automaticamente ela vai indo embora. Então, não tenha medo. Invista, porque com certeza você vai colher os frutos disso. Não tenha dúvida.